Prezados irmãos, quero cumprimentar a todos neste momento, nesta manhã, com a graça e a paz do Senhor. Com imensa alegria que quero meditar na palavra de Deus com vocês. Agradeço muito a Deus por esta oportunidade, por esse momento ímpar, importante, marcante para meditarmos a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre a história, ou melhor, parte da história de um homem de Deus. Parte da história de uma longa e maravilhosa história que foi acontecida com um servo de Deus e uma multidão de pessoas que o acompanhou durante muitos anos. Durante pelo menos 40 longos anos. Parte da história que aconteceu com Moisés. Moisés que foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito e levar para Canaã. Atravessar o deserto e levar para além do Jordão, do Rio Jordão. Moisés foi chamado para uma grande missão. E nessa missão, ele perseverou, ele chegou até as bordas da terra prometida, até o momento que ele pôde contemplar a terra prometida pelo Senhor. Quero lembrar aos irmãos sobre o momento que ele recebeu as tábuas das mãos do Senhor e que ele foi o intermediário, aquele que recebeu a lei para ser o transmissor dela para o povo de Israel, após sair do Egito, após sair da longa escravidão egípcia. Diz o texto que, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. E foi nesse momento, quando Moisés ficou muitos dias, um bom tempo em comunhão com Deus, em sintonia com o Senhor, em plena comunhão, recebendo a palavra, recebendo a lei, que houve um grande acontecimento. O povo se esqueceu de Moisés, esqueceu-se de Deus, o Pai, o Criador, o Deus eterno. E liderança do povo chegaram até Arão e disseram: Arão, faz para nós deuses que nos conduzam pelo deserto, porque Moisés não volta mais, desapareceu, não sabemos o que aconteceu com ele. E Moisés não veio, então agora faz para nós deuses. E sabe que Arão atendeu o povo. Arão atendeu o povo. E diz: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito, que te tiraram da terra do Egito. Olha, que momento de rebeldia, de idolatria, de afastamento de Deus. Momento que o povo de Israel pediram a Arão, o sacerdote, que fizesse um ídolo, uma réplica do deus egípcio, que era o touro Apis, o deus Apis representado por um touro. Aqui foi construído um bezerro. E foi nesse momento que nós encontramos Moisés recebendo o recado de Deus, dizendo: Moisés, o povo se rebelou, desce, que o povo agora está em rebelião. Versículo 7, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa desviou do caminho. E Moisés desce do Monte Sinai
e contempla aquela cena triste de rebeldia, de idolatria, o povo celebrando, o povo se alegrando, louvando, não a Deus de Israel, mas a um bezerro de ouro. Nesse momento, com muita ira, com muita tristeza, Moisés quebra as tábuas da lei, joga ao chão, quebrando-as, e logo também queima o bezerro de ouro e joga suas cinzas sobre o ribeiro que corria do monte Sinai. Foi nesse momento que acontece um fato muito marcante na vida de Moisés. Moisés, o servo de Deus. E sobre isso que eu quero falar nessa oportunidade, meu irmão, meu amigo. Quero falar sobre algumas marcas desse servo de Deus. Poderíamos aqui citar 10, 20 marcas, mas eu quero apenas deter em 3 marcas desse servo de Deus. Você sabe que, de forma geral, um servo de Deus, alguém que é obediente ao Pai, que é temente a Deus, ele sempre traz em sua vida marcas benéficas, marcas do poder de Deus na sua vida. É bem provável que você, meu irmão, possa citar 3, 4 ou 5 nomes de pessoas honradas, de pessoas tementes, obedientes ao Pai. Pessoas que realmente têm marcas de amor, marcas de perdão, que são marcadas pela verdade, pelo temor, pela caridade, pela fé, como aqueles patriarcas, aqueles heróis que são enumerados, que são citados na carta aos Hebreus, capítulo 11, homens de fé. Provável que você conheça, que está sentado ao seu lado, ou pessoa que você já conheceu, que foram marcadas por marcas de amor, de fé e de santificação, de santidade, marcas de santidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta oportunidade. Quero lembrar algumas marcas que nós encontramos nesse texto, também naquele outro texto de Deuteronômio. Lembra? O texto de Deuteronômio, capítulo 9, né? O texto de Deuteronômio, capítulo 9, do 20 ao 28, quando a história é repetida. Quando essa história de Moisés é repetida, lá em Deuteronômio, quero ler esse texto com os amados irmãos. Convido a todos para que abram a palavra. Se você puder abrir a palavra agora, você que tem a Bíblia na mão, você que pode acessá-la também no smartphone, né, no seu celular, está aqui, ó, em Deuteronômio capítulo 6. Alguns versículos que nós vamos ler para nossa meditação. Capítulo 9, Deuteronômio 9, versículo 20. Diz assim, ó: o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, o queimei e o esmaguei, moendo bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Aqui Moisés relembrando o passado de pecado, de rebelião, naquela oportunidade. O capítulo 9 de Deuteronômio, nós encontramos aqui a repetição, né, da história de Êxodo 32, de 1 a 20, que Moisés relembra aquela época de rebeldia, né? Versículo 10: deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus,
e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, no meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu, cedo se desviou do caminho que lhe ordenei. Imagem fundida para si fez. Falou-me ainda o Senhor dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que o destrua e apague o seu nome debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhais feito para vós outro um bezerro fundido. Cedo vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. Prostrado estive perante o Senhor como dantes 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. E aqui ele continua a recordação, continua falando a história da rebelião. E no versículo 25 até o 29 diz: prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atendes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado. Meus amados irmãos, lemos até o versículo 27, e o 28 e 29 diz: para que o povo da terra, donde nos tiraste, não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, e que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. É nesse texto, nessa história, que eu quero trazer 3 lições da vida de Moisés para nós. Lições que trazem exemplos, que trazem edificação para a nossa vida até os dias de hoje. Como é importante um servo marcado pelo poder de Deus. Nós encontramos aqui nesse texto algumas marcas. Poderiam ser 5, 10 ou 20, mas nós extraímos apenas 3 marcas. Quando o Senhor fala para Moisés: agora, pois, deixa-me para que acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Aqui nós encontramos a primeira marca na vida desse homem de Deus. É a marca da humildade. Ele se humilha diante do Senhor e não aceita a proposta de engrandecimento, proposta de fazer uma nação maior e melhor através de Moisés, que se iniciaria na vida de Moisés. Nasceria dele essa nação nova. O Senhor faz uma proposta para Moisés: Moisés, eu vou matar esse povo rebelde, eu vou matar todos, vou punir todos, e de ti farei uma nação nova. E foi aqui que ele se prostra diante do Senhor. Foi aqui que ele se prostra. Ele não aceita a proposta, porque ele tinha um foco. Era ir a Canaã. Era seguir avante, liderando aquele povo até a terra prometida. Ele tinha um foco, ele tinha um sonho: liberdade plena para aquela nação. Ele tinha um objetivo, uma comunhão.
em comunhão de amizade, plena fraternidade, plena união com os seus liderados, com o seu rebanho. Então, nós vimos aqui a primeira marca na vida de um servo de Deus, marca da humildade. Ele já expressou diante do Senhor essa marca. Nós lembramos daquilo que é falado, que é expressado na Bíblia, né? Lá em Filipenses, quando fala da plena humildade de Cristo, o exemplo maior, o exemplo supremo para nossas vidas de humildade é Jesus de Nazaré. Quando Paulo escreve aos Filipenses 5, capítulo 2, 5 a 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, nós vimos que vários servos de Deus tiveram atitude de grande humildade, e Jesus, o exemplo supremo, Deus dos deuses, o nosso Senhor e Salvador, é o exemplo máximo da humildade, e ele se humilhou para nos dar a exaltação na época certa, que é a salvação, o livramento do pecado e da morte. Marca da humildade. Jesus mesmo diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele nos chama a Ele para sermos aliviados de nossa dor, de nossa angústia, de nosso cansaço. Ele promete dar para nós um alívio, e aí nos promete o alívio do nosso jugo, dando o jugo dele, que é jugo suave. E ele faz-nos um convite para que aprendamos a sermos humildes como Jesus é. Então, grande marca na vida de Cristo para nós, ele que é o nosso Senhor, nos ensina lições preciosíssimas. E aqui também, voltando a Moisés, ele nos ensina a marca, ele deixa a marca da humildade. E nesse texto nós extraímos também uma outra marca, que é a marca do amor. O amor de se prostrar 40 dias e 40 noites, ao amor em orar para que houvesse perdão, para que a nação que foi tirada da escravidão não fosse aniquilada, não fosse morta, mas fosse preservada. O amor que Moisés teve pelo seu povo, pelo seu irmão, em orar para que o seu irmão Arão, o sacerdote, não fosse também morto. Nós encontramos aqui o exemplo de oração, o intercessor, aquele que intercedeu pela nação de Israel. Grande exemplo para nós. Ministério de intercessão, vida de intercessor, aquele que se coloca na brecha em benefício de outro, aquele que se coloca na brecha do muro para que não haja barreira, para que não haja impedimento para a bênção chegar. A oração daquele que ama a Deus e ama seu próximo. O amor de Moisés é muito marcante. E nós encontramos exemplo de amor. O verdadeiro amor qual é? 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. 1 João 4,11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amor profundo, amor ágape. O exemplo de Moisés para cada um de nós, que aconteceu há quantos mil anos, há milhares de anos atrás aconteceu essa história, mas ela é atual para ser uma lição para nós, lição de vida. E ainda quero destacar mais uma lição na vida de Moisés. Marcas de um servo de Deus.
marcas de sabedoria. Que sabedoria foi a de Moisés? Ele orou com sabedoria, um diálogo com Deus, um diálogo de amor, porque a oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam. E o amor dele ao Pai era pleno, e agora ele ora dizendo: Senhor, poupa teu povo para a glória do teu nome, para que os egípcios não venham contar vantagem, se vangloriar da derrota do teu povo, para que as nações ao redor não venham se vangloriar da derrota do seu povo, para que o teu nome seja preservado entre as nações. Ele ora com sabedoria, porque ele mostra a sabedoria em conhecer a história do seu povo. Ele conhecia a história de luta, de sofrimento da sua nação. Ele conhecia a história dos seus líderes, Abraão, Isaque e Jacó. Ele sabia da história do seu povo, as alianças que o Senhor firmou com Abraão. Ele era conhecedor da aliança abraâmica, da aliança que ele firmou com Isaque, aliança com Jacó, tornando-se depois Israel, aliança de mudança, aliança de bênção, aliança que já tinha se cumprido em parte, que estava se cumprindo e iria se cumprir no reinado pleno de Jesus. Na entrada do povo na terra prometida, estava havendo um processo de cumprimento da aliança, e o servo de Deus tem uma marca de sabedoria. Moisés mostra essa marca de saber a história do povo de Israel. Amados irmãos, nós vimos que ele foi um intercessor. Mais tarde, Ezequiel escreve para o povo de Israel dizendo, Ezequiel 22:30, busquei entre eles o homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha. Pergunte a mim o favor desta terra, perante mim. Busquei entre eles o homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. A importância e a necessidade de alguém que é intercessor em favor do seu povo. Ezequiel lamenta não ter achado um homem que pudesse ser intercessor em favor de Israel. Ele lamenta não achar um fiel que se colocasse entre a ira de Deus e o pecado do povo para pedir perdão, pedir misericórdia, pedir graça, mas ele não achou. Nós encontramos aqui essas três marcas, e essas marcas resultaram em benefício, em bênção para o povo. Nós encontramos aqui então o resultado dessas marcas. O resultado dessas marcas foram resultados dessas marcas na vida de Moisés. Foram libertação. O Senhor moveu em favor do seu povo a sua misericórdia, não aniquilando, não destruindo a nação toda, apenas punindo a liderança, apenas punindo os líderes que se rebelaram, poupando Arão, mas um grupo enorme de pessoas foram mortas ali naquele dia. Nós encontramos no texto à frente. Mas isso mostra ainda a misericórdia e o amor de Deus em não acabar com a nação. Foi em resposta à oração de Moisés. Nós encontramos aqui a libertação que o Senhor proporcionou ao povo depois da oração. Proteção. O Senhor continuou protegendo o rebanho na longa caminhada pelo deserto até a terra prometida, até a chegada às bordas do Rio Jordão. Meus amados, proteção. O Senhor continuou protegendo o seu povo.
o Senhor continuou protegendo a sua herança, porque Moisés conhecia a herança, conhecia quem era a herança do Senhor. Ele cita em Deuteronômio 9:29, todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com braço estendido. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor possa realmente marcá-lo como herança dele, porque nós vimos aqui o resultado de um servo fiel, marcas de fidelidade, traz bênção, traz vitória, traz libertação, traz projeção para o povo de Deus. Sabe por quê? Arão era um dos líderes, era sacerdote e continuou sendo. O Senhor preservou a liderança de Arão. O Senhor puniu um grupo do povo, mas não destruiu a sua nação. Poupou a sua nação. Que exemplo que Moisés deixou para nós, né, amados? Que exemplo para mim como pastor, para você como pastor, como servo de Deus, como filho de Deus. Exemplo de humildade, exemplo de um intercessor que ora com amor, ora baseado no amor e na bondade de Deus. E o exemplo de marcas de sabedoria. Ele fala para Deus, ele argumenta com Deus dizendo da glória do Pai que deve ser preservada e mostrando também o testemunho que era das alianças feitas anteriormente com Abraão, Isaque e Jacó. Meus amados, que Deus os abençoe, que Deus complete com a sua misericórdia e bondade essa palavra, que essa palavra sirva para edificação, para motivação, para continuarmos a nossa caminhada até a vitória final. E que cada um de nós sejamos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até a próxima palavra em nome de Jesus. Amém. Minha gratidão pela sua atenção, por você ouvir essa mensagem. Mensagem do Senhor para o meu, para o seu coração. Amém.